Bom dia, vamos abrir a Bíblia. Eu vou pregar hoje sobre adoração conforme a verdade. Adoração conforme a verdade. Então, Salmo 96. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo, ao versículo 6. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e a terra. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deixa eu pegar aqui o copo de água que a irmã bondosamente trouxe para mim. E nesse calor, precisa, né? Vamos orar? Nosso Pai, como sempre, a Tua palavra tem só feito benefício para nós, edificado nossas vidas, fortalecido a nossa fé e nos ajudado a ter sabedoria, porque nós precisamos para viver. E também a Tua palavra faz coisas incríveis. Edifica a Tua igreja, nos deixa em humildade, nos ensina como viver dia a dia e também chama pecadores ao arrependimento. Nós te agradecemos por isto. Vem nos instruir, nosso professor amado. Em nome de Cristo, amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero, nesta manhã, eu falei para vocês sobre adoração verdadeira, lembra? Eu dei a introdução aqui, e hoje é um assunto que eu tenho que tratar sempre na igreja, porque eu sei que depois que a gente ou sai da igreja ou morre, os irmãos vão esquecer dessas coisas. Tá? A tendência é essa. Quando Paulo reuniu com os pastores lá em Éfeso, ele falou: eu sei que depois da minha morte entrarão lobos que vão devorar o rebanho. Então, o que a gente faz com toda a luta, com todo o empenho, é ajudar os irmãos a manter sua fé, seu padrão. Não vai seguindo a época não, irmãos. O mundo muda em todos os aspectos. Tá? Cuidado com a adoração que é feita hoje, os cânticos. O mundo pegou essa ideia e passou para as igrejas. E nós precisamos cuidar, irmãos, porque é muito sutil. Tá? No domingo passado, eu falei sobre nosso cântico. Lembra que eu falei, cantai ao Senhor. Falei também o que o texto está explicando, que é um cântico novo. Tá? Um novo cântico. Não é para você inventar um cântico, é para você cantar o que você não cantava antes. Tá? Você cantar o que a Bíblia ensina para cantar. Tá? Não é para ter um coração dobre. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que você não pode cantar as coisas de Deus e, ao mesmo tempo, você cantar coisas do mundo. Coração dobre. Tá? Na igreja você canta o hino, na sua casa você está cantando as profanações aí de fora. Conduz seus lábios com uma coisa só. Cantai ao Senhor. Tá? O convite também, falei domingo passado, que está estendido a todos os homens. Toda a terra, lembra? Os judeus devem saber que a salvação foi alcançada na cruz, apesar que estamos aqui no Salmo, estamos na lei, tá? Jesus não tinha vindo ainda. Então, naquele tempo, os crentes olhavam para frente, olhando Cristo que viria para ser o Salvador.
Hoje nós olhamos para trás, nós olhamos a cruz há 2000 anos atrás, tá? Então, irmãos, a graça tem em vista alcançar os pecadores no mundo inteiro, tá? E vocês devem saber, e nós somos um grupinho pequeno aqui, mas tem irmãos do mundo inteiro cantando ao Senhor, tá? Tem um casal, uma família que era daqui mesmo, estão morando no Japão. Eles são crentes, eu sempre comunico com eles, né? Eles amam o Senhor, eles amam a palavra, eles estão aprendendo, estão crescendo em Cristo. A graça proclama mudança no homem e mostra o quanto o reino do diabo é derrotado. E nós expressamos isto, irmãos, através do cântico, tá? É por isso que eu tenho dado tanta ênfase em nossos hinos, porque esses hinos proclamam a salvação. É diferente dessas músicas modernas que entraram nas igrejas ultimamente. Uma repetição sem nenhuma estrutura bíblica, nenhum fundamento. Nós temos fundamento, nós temos a cruz, e nós queremos enfatizar isto, asseverar esse louvor. Então eu quero passar agora para a segunda parte, porque vai tratar sobre a adoração conforme a verdade. Presta atenção nos versículos 3 e 4. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Olha aqui, queridos irmãos, a adoração conforme a verdade. E é isso aqui que eu quero enfatizar nesta manhã. Vamos lá. A primeira lição que aparece aqui é que a fé nossa, ela deve ser racional e genuína, porque só a fé percebe a grandeza de Deus. Está vendo? Você não espere que o mundo ímpio, perverso, o mundo que não crê no Salvador e Senhor, vai temer a Deus. Irmãos, é sério isto. A igreja deve ser constituída de homens e mulheres que têm o temor de Deus. A fé bíblica, ela se expressa em temor. Você pode conhecer doutrina, você pode saber da cruz, você pode saber das doutrinas da Trindade, mas se você não tem temor a Deus, sabe para que isso serve? Para nada. Quem é um teólogo melhor do que o diabo? Ele conhece as Escrituras, ele sabe de tudo, mas ele não tem o temor que vem ao coração dado pelo Espírito Santo. Eu já conheci várias pessoas que dizia cria mesmo, tinha inteligência para crer nas coisas, sem serem crentes. Tem alguns que entraram no ateísmo, não creem em Deus, passaram a andar no mundo. Tá? E, puxa, falaram que criam, tá? Falaram, mas não tem o temor do Senhor. Não adianta, irmãos. Você pode estar numa igreja, ser batizado e passar a defender todas as doutrinas, mas se não tiver o temor ao Senhor, dado pelo Espírito Santo, aquela fé que, lembra que nós cantamos, a fé que é embutida no nosso coração, você vai negar a Deus. Vai chegar um momento que você vai tremer as bases. Você não tem o temor do Senhor. Tá? Judas não andou com os discípulos? Não era chamado de apóstolo? Tá? Era. Mas não temia Deus? Não. No final, ele não negou, ele traiu o Senhor. Tá? Vamos lá. Então, irmãos, cuidado, porque o orgulho encobre isto. Cuidado com o orgulho próprio. Deve haver
queridos irmãos, firme propósito de fé. Porque o texto diz o quê? Volte aí, versículo 2. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Eu tinha pulado aqui, irmãos, desculpe. Eu tinha pulado do versículo 2 para os versículos 3 e 4. Eu estou no versículo 2 aqui. Tá? Vamos lá. Propósito firme. Cantai ao Senhor. Você lembra no mundo, quando você cantava para o mundo? O mundo sempre está mudando o estilo de música. As músicas mundanas hoje são, percebe-se, derivadas do diabo. E quando isso entra na igreja, que coisa terrível, né? Dá até, faz até a gente ficar com os ouvidos, querendo tapar os ouvidos para não ouvir determinadas músicas. Tá? Mas vamos lá, irmãos. Um outro detalhe que aparece no texto, deve haver firme convicção de conhecimento. Firme, olha o versículo. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Bendizei. Isso aqui que é louvor, irmãos. Louvor é bendizer, é falar bem do nome de Deus. Então você não pode profanar o nome do Senhor. E cuidado, porque é profanação. Quando você não dá graças, quando você não vem para a igreja, fica em casa por preguiça, você está dizendo, Deus não merece, não é digno de meu louvor. Está dizendo isso, irmãos. Quando você deixa o Senhor, o segredo, irmãos, da vida cristã é amar o Senhor. Tá? Você não está na igreja por causa do pastor, você está na igreja, você diz, você confessa que você realmente crê em Jesus Cristo, que Ele lhe salvou. Então, queridos irmãos, lembre bem, bendizei o seu nome. É importante o conhecimento? Claro. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou bendizer. Falar dele. Olha que amor Ele me deu. Tá? Você tem que ter poesia no coração. Ele me amou. Ele amou um pecador como eu. Ele me buscou com ternura. Ele veio atrás de mim. Ele deixou os céus. Veio aqui, foi até a cruz pensando em mim. Ele cuida de mim, Ele é o meu Salvador, Ele me livrou do inferno, Ele me conduz como um pastor conduz as ovelhas, Ele faz isso sempre. Sim, então essas coisas significam bem dizer. Agora, se você realmente não tem medo, queridos irmãos, você tem medo? Você vai sempre negar o Senhor, ficando com raiva em casa, com raiva por causa disso, você nunca dá graças ao Senhor, você sempre está reclamando das coisas, não tem adoração nos seus lábios, então, querido, você está dizendo, está blasfemando de Deus, tá? Então, bendizei o seu nome. Eu acho isso tão fantástico, porque o culto a Deus, irmãos, começa em casa. Quando você vem para a igreja, você está trazendo um culto a Deus. É por isso que quando os irmãos se reúnem, não há divisão. Quando você não ama a Deus, você quer ficar em casa, só vem quando você acho que eu vou aliviar a consciência, hoje eu vou na igreja. Mas quando você ama a Deus, você tem um culto na sua casa que você fez durante a semana, em espírito de oração, em leitura da Bíblia, em temor, sempre ali buscando a Deus, você vem para a igreja com o maior prazer. Você vai querer estar com os irmãos. Você vai querer comungar com eles. Outro detalhe, irmãos. Cuidado com cântico sem conhecimento. É por isso que eu tenho falado para os irmãos. A luta do diabo hoje não é conhecimento. Não é culto racional, é culto emocional. Está fazendo tudo para tirar da cabeça aquelas verdades eternas. Paulo trata sobre isso. Quando ele conclui o assunto, basicamente o assunto doutrinário em Romanos,
ele entra em seguida com desfecho forte em Romanos 12, para nós fazermos um culto racional a Deus, lembrando da compaixão. O que está fazendo com as músicas hoje, irmãos? Então tirou o racional. Então eles colocam bateria, instrumentos. Não estou contra instrumento. Estou dizendo que esses instrumentos colocados hoje, especialmente bateria, é para tirar você de pensar, é para você ficar imaginando emocionalmente que Deus está contente com você, porque você está cantando, está todo emocionado, chorando e tentando louvar a Deus nessa força das emoções. Não vai nessa, não. Deus quer um culto racional. Tá? Cuidado, irmãos, com o cântico sem conhecimento. É por isso que hoje, até nas igrejas batistas, estão desdenhando nossas músicas antigas. Eles estão dizendo que os crentes do passado eram bobos, não sabiam o que era adorar. Eles não conhecem. Nós adoramos porque conhecemos a verdade da redenção, a verdade da cruz, a verdade dos nossos pecados, a verdade que Cristo pagou, que ressuscitou, que nos conduz cada dia, dos perigos que enfrentamos, da jornada até a chegada no céu. Tudo isso, as nossas músicas, não só no cantor, muito mais, tem milhares de músicas santas, maravilhosas, com belos sons para cantarmos ao Senhor. Tá? E é isso que é adoração a Deus. E quando os crentes entendem isso, aleluia, maravilha, verdade. Nós não queremos cantar a Deus mentira. Nós não queremos flertar o coração de Deus. Não. Nós não queremos dizer para ele, ai, que coisa bonita. Não. Não tente enganar a Deus, você não consegue. Tá? Outro detalhe, irmãos. Mentiras nos lábios trazem profanação e não adoração. Os irmãos devem lembrar um versículo que tem em Isaías. Eu não coloquei aqui nas minhas anotações, mas lembra que Israel fazia isso? Levava instrumentos, levava todo tipo de instrumento para o templo em Jerusalém. Mas Deus fala o quê? Com sua boca, eles dizem que estão adorando, que amam a Deus, mas olha o que diz em seguida. Seu coração está longe de mim. Deus vê assim. E queridos irmãos, até na vida nossa a gente percebe. Tá? Um homem que diz, por exemplo, que ama a esposa percebe que não é verdade. Porque ele não dá atenção para ela, ele não tem tempo com ela, não é? E a mulher percebe e o homem também percebe, por seu lado. Um pai percebe quando o filho é rebelde. Mesmo que ele fala, oh pai, parabéns pelo seu aniversário, eu amo muito o Senhor. Mas a verdade é outra. E o nosso Deus, ele não percebe as coisas? Claro, ele conhece o coração. Vamos adiante aqui, irmãos. Eu vou passar para o terceiro subponto aqui. O conteúdo, dos nossos cânticos deve estar carregado daquilo que Deus faz no mundo. Observa o versículo. Veja o versículo 2. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Os irmãos estão vendo agora o estilo de música que a Bíblia nos dá? O estilo de cântico que nós devemos ter? Veja, quais lições aqui? A primeira, eu vou até repetindo isso aqui para os irmãos. É bom repetir quando as coisas são boas, excelentes. A lição que temos é, Deus não aceita adulação. Deus não aceita. Os homens aceitam. Os homens gostam de ser adulados. Pastores gostam de ser lisonjeados quando não temem a Deus. Os profetas gostam de ser adulados, trazer dinheiro, os falsos profetas, né? Trazer dinheiro para ele. Deus não aceita adulação. Não. O Senhor sempre censurou isso. Sempre.
Olha, irmãos, e fazer isso através de cânticos, tentando adular a Deus. Pode ser os mais bonitos cânticos. Se você não está cantando o que houve em sua vida, querido irmão, você está mentindo. Ele me salvou. Você vai cantar, minha alma canta ao Salvador, que te remiu. Sua alma está cantando? Queridos irmãos, cântico é pela fé. Eu tenho que determinar pela fé que aquilo que eu estou cantando é verdade. Então, a fé, ela tem um trabalho impressionante na vida da gente. Investiga a sua alma. Tá? O que você está cantando a Deus? Está cantando a verdade? É isso mesmo? Aconteceu isso? Nós cantamos um belo hino há pouco momento aqui. Minha alma deleita-se em Cristo. Olha, você está falando da sua alma. Minha alma deleita-se em Cristo. Tem prazer em Cristo? Tem. Ele é precioso para você. Nós cantamos aquele outro hino. Precioso é Jesus para mim. Entendeu essas coisas? Você compreendeu a história da redenção? Envolve a sua vida, envolve a sua mente, envolve os seus sentimentos, transformou isso em cânticos na sua alma, que você nem consegue parar. Aquela irmã está trabalhando lá na sua casa, preparando comida, e lembrando da história da redenção. Está acontecendo isso? Aquele homem, ele está lá no seu serviço, por mais simples que for, ele está lembrando da história da redenção, dia após dia. Não é só no domingo, não é só na escola dominical, não é só no culto à noite, é de domingo após domingo, até o outro domingo, direto, na sua casa. Proclama isso. Às vezes seu vizinho não gosta. Canta para o Senhor, não para irritar o outro, mas canta para o Senhor, que Ele conduz. Os irmãos lembram de Paulo e Silas, quando eles estavam presos, lá naquela prisão em Filipos? As costas deles estavam sangrando, irmãos. Eles apanharam, machucaram os servos do Senhor, bateram neles. Mas quando eles foram para a prisão, estavam lá grilhoados, tá? Eles estavam presos em grilhões. Mas o que a Bíblia diz lá em Atos 16? Que durante a noite eles estavam reclamando. Ai, porque eu estou aqui, porque Deus fez isso comigo. Não. A Bíblia diz que eles louvavam o Senhor, louvavam. E os presos ouviam. Os presos ouviam. Está vendo? Queridos irmãos, o mundo está querendo chegar para nós assim. O mundo vem com aqueles alto-falantes deles, de vizinhos todos, com aquelas músicas profanas, sensuais, cheias de luxúrias. Você ouve dos seus vizinhos, e eles rindo, brincando, zombando. Não respeita esposo, não respeita um filho, não respeita ninguém, nem vizinho. E por que nós não podemos cantar? Por que não? Satanás fica irritado? Fica e passa a irritação para os outros. Mas nós estamos cantando. Nós não estamos cantando para infernizar. Nós não estamos cantando para atordoar. Nós estamos adorando o nosso Deus. Com nossos lábios. Cantando ao Senhor. Inclusive, irmãos, é importante você pegar boas músicas. No YouTube tem boas músicas cantadas por cantores, por grupos evangélicos fiéis à verdade. Eu sempre tenho mandado para os irmãos, né? Boas músicas para os irmãos. Por ali, coloca um aparelho de som e coloca músicas boas. Enche a sua casa, adorna a sua casa, inunda a sua casa desses sons gloriosos, desses sons que vêm do céu para nós. Eu costumo fazer isso. Eu consegui achar, quando eu vou na casa do Jonatas, meu filho lá em Blumenau, ele põe para mim aquelas músicas tocadas, belas músicas tocadas com harpas, né? E outros
aparelhos musicais bons, sem atordoar a mente, sem cansar a mente. Aquilo é tão gostoso, você coloca esses hinos tocados, tá? Sou feliz com Jesus, meu Senhor, e outros muitos hinos belos. Olha aqui como é gostoso, irmãos. Eu fui com minha esposa lá em São Paulo, assisti um culto lá na igreja, onde tudo é falado em inglês lá, né? Pregado em inglês, as músicas em inglês. Mas eu pude conhecer algumas músicas que eles estavam, a congregação cantando, mas eram tão deliciosas aquelas músicas. Algumas eu conhecia a letra e dava um prazer. Na hora que o pregador pregou, eu não podia entender, mas uma jovem senhora sentou ao meu lado, ao lado da dona Vivian, e ela pôde traduzir para nós a mensagem. Eu queria ouvir a mensagem, porque os hinos me inspiraram para ouvir. Estava tão gostoso o culto, irmãos. Vocês percebem que essas músicas modernas, eles dão tanta ênfase à bateria, à música profana dentro da igreja, que você não quer mais ouvir. Você não está pronto para entender a mensagem. Não tem quebrantamento, não tem Bíblia aberta, não tem temor ao Senhor, não tem. Porque um barulho ensurdecedor ocupou o lugar. Vou terminar essa parte aqui. O fervor da adoração deve ser, pela fé, deve elevar a glória de Deus. O mundo inteiro deve saber dessas verdades que envolveram as nossas vidas. O que é que diz o texto? Proclamai, anunciai entre as nações. O mundo inteiro deve saber, e todos precisam saber da glória dele, as suas maravilhas. Quais são as maravilhas de Deus? Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a mensagem que eu tenho. Essa é a mensagem de Paulo. Essa foi a mensagem contínua de Spurgeon. Essa foi a mensagem de grandes pregadores no passado. Não é a mensagem de hoje. Não é, irmãos. Tem sim os servos do Senhor. Mas, em geral, você não ouve mais sobre isso. E Satanás se deleita. Ele até faz isso. Estou contente. Alcancei um bom pedaço de chão dentro da igreja. Um bom lugar. Porque os pregadores não pregam o que a Bíblia manda pregar. A tão grande salvação. Essa é a história bíblica, irmãos. Esta é a verdade do Cordeiro da cruz. Esta é a mensagem que deve ser proclamada. E nós não vamos proclamar pelos cânticos? Claro que sim! Nós cantamos hoje o hino 12. Louvamos, Senhor, e adoramos. A ti que a justiça de Deus sustentaste. História da cruz. Queridos irmãos, então, esse é o que está dizendo o Salmo 80 ou 96. Que o Senhor venha, irmãos, trazer essas verdades. No próximo domingo, com a bênção de Deus, eu tenho outro tema aqui, para falar as razões da adoração a Deus. Tá? Hoje eu tratei sobre adoração pela verdade. Que o Senhor aplique isso. Talvez tenha alguém que agora está entendendo que adoração não é meramente ficar falando, não é meramente emoção. A adoração é a verdade. E você entendeu essas coisas. Volte para o Senhor, volte para a palavra, e tudo será esclarecido.